Olá, meninos! Voltamos à nossa aula de correção de exercícios. Vamos prosseguir? Deu tempo vocês beberem uma água, não é? Descansar um pouquinho, relaxar um pouquinho, não é? Fazer um alongamento, porque realmente ficar sentados, não é? É necessário alongar os braços, as pernas, levantar, ir ao banheiro, beber uma água e retornar para a aula, não é? Mais energizado. Isso é muito importante. Vamos continuar? Nós estamos fazendo correção de exercícios, nós estamos no módulo 4 e nós vamos agora para a página 26. Peguem o material de vocês. Vamos continuar? Ótimo. Então, vamos lá. Letra D. Xangai é considerada uma megacidade. Aponte as características de uma cidade... Aponte as características que uma cidade precisa ter para ser considerada como tal, como uma megacidade. Quais são as características? Isso, o que é que vocês colocaram aí? Ah, tá. Então, vamos ver se está, parecido? Vamos lá, conferir. Vocês podem acrescentar, podem dar uma melhorada na resposta de vocês, tá bom? Então, quais são aí as características que uma cidade precisa ter para ser considerada uma megacidade? Para ser classificada como megacidade, a cidade deve apresentar uma população superior a 10 milhões de pessoas. Lá anteriormente nós até falamos, né, que a cidade ela pode ser considerada, não é megacidade, estão sendo consideradas, né, ou pela extensão ou pelo número populacional. E para ser uma das características, não é? Para ser considerada uma megacidade, essa cidade ela precisa ter uma população superior a 10 milhões de pessoas. É uma das características aí, tá bom? Letra E. Quais são as principais características de uma cidade global? Megacidade está na letra D, agora é uma cidade global. Então, quais são as características? Para ser considerada global, não é? A cidade deve exercer influência mundial, tanto no âmbito econômico, como político e cultural. A cidade global concentra fluxos globais de mercadorias, fluxos de informações, de capitais e pessoas, bem como infraestrutura adequada, não é? Para atrair os mercados financeiros para si, não é? Ter transportes e comunicação eficientes, além de sediar multinacionais. Então, para ser considerada uma cidade global, ela precisa ter todas essas características aí, né? Ter uma infraestrutura adequada para poder comportar, para poder receber com eficiência, suficiência, não é? Ou que não seja total, mas bem próximo de uma eficiência nos fornecimento de meios de comunicação, meio de transporte, porque ela vai sediar pessoas de vários países, vai sediar
multinacionais de vários países vai ser sede, não é? De multinacionais de vários países, várias línguas são faladas nessa cidade, várias tradições, várias culturas vão se encontrar ali, e ela nessa cidade global, e ela precisa ter possibilidade de receber todas essa diversidade. Então, por essa razão é que ela é considerada uma cidade global, não é? Porque ela engloba todas essas informações dentro do seu espaço territorial, não é? Oferecendo todos esses fatores, esses pontos aí, não é? Para ela receber aí essas variadas mercadorias mundiais, informações, o capital de vários países, de várias nações mundiais. Não me canso de falar que São Paulo, no Brasil, é uma cidade global, né? É conhecida como uma cidade global, não é? Bom, vamos para número 1, continuando aí na página 26, mas é porque o título da atividade mudou. Agora é para fazer em casa, tá bom? Mas continuamos na página 26. Número 1. Observe a tabela abaixo, que apresenta a taxa de desemprego em alguns países do mundo no ano de 2012. Não vou mostrar a tabela, eu já até comentei com vocês sobre, né? Peço a vocês que acompanhem aí no livro, na página 26, tá bom? Aí nós temos na tabela países, percentual de desempregados, Noruega, Jamaica, Holanda, Dinamarca, Colômbia, África do Sul e assim vai. Essa tabela aí é de 2012, tá bom? E aí nós vamos, através das informações que temos aí na tabela, né, o número de desempregado em determinado país, nós vamos responder as questões, ok? Então vamos lá. Letra A. Ai, meninos, a interação na sala de aula faz falta, né? De vocês contribuírem, responderem. Ah, não quero não, professora, essa eu não fiz. Espera aí, professora, eu tô correndo, vou conseguir, vou fazer. Faz falta essa interação, mas vamos aqui na nossa interação que o momento nos permite e que gentilmente a tecnologia nos favorece, não é? Então vamos lá, letra A. As maiores taxas de desemprego são encontradas em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Observem aí os países e o número de desempregados aí, da taxa, né? Num percentual. Nós vamos encontrar mais desempregados aí em países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos? Países subdesenvolvidos. Olha na Jamaica, o percentual, 14,3%. Olha aí na África do Sul, 24,9%. Irã, 11%, 11,0%, não é? Colômbia, 10,5%. Egito, 9%. Dinamarca, 7,7%. Suécia, 7,5%. Noruega, só 3,2%. Holanda, 5,1%. Austrália, 5,0%. Nos países subdesenvolvidos. B. Como a globalização contribui com o desemprego?
onde é que ela favorece ali para que exista o desemprego? Já que a globalização é um fenômeno, é um acontecimento que tem dois pontos, tem dois lados, não é? Como então que a globalização contribui com o desemprego? A globalização vem provocando a perda de postos de trabalho em relação, em razão aí, né, em relação aos avanços tecnológicos, em razão dos avanços tecnológicos e informacionais, não é? Ocorridos ao longo aí das últimas décadas, né? Dos últimos tempos, das últimas décadas. Então, conforme vai aumentando a tecnologia, conforme vai avançando essa tecnologia em relação a sociedades, vai provocando aí um rastro de desemprego, de desempregados, não é? Letra C, mas para o outro lado, os avanços tecnológicos são importantes, se fazem necessários. Por essa razão, eu digo a vocês, não é? Que nós temos dois lados na globalização. A letra C. Aponte as principais causas do desemprego estrutural ou crônico. As causas aí do desemprego que é irreversível, né? Que está aí enraizado na sociedade. Então, aí, quais são as principais causas desse desemprego, meninos? O que vocês colocaram? O desemprego estrutural ou o desemprego crônico, não é? É causado principalmente pela perda progressiva, ou seja, é uma perda que vai aumentando, vai acontecendo, não é? E vai aumentando cada vez mais em postos de trabalho em razão da inserção aí de novas tecnologias no processo produtivo. Se nós olharmos para o campo, nós vamos perceber que o arado puxado ali, movido por tração animal, foi mudado, foi modificado, foi retirado, né, de grandes áreas e colocado então nesse espaço ali os tratores. E hoje não mais os tratores, né, tem tanta importância. Hoje nós temos aí nas grandes propriedades, nas grandes lavouras, né, nos grandes latifúndios, nós temos as colheitadeiras, as semeadeiras, né, as máquinas que fazem já todo o processo, né, mecanizado e computadorizado. Então, um profissional faz o trabalho de às vezes, de 10 profissionais do campo, da área do campo. Por essa razão, se são substituindo 10, um vai ter emprego e 9 não, né, nessa área. E assim vai também nas áreas urbanas, não é? Quanto mais se estuda, quanto mais tem acesso, provavelmente essa pessoa terá mais possibilidade de ter emprego em relação àquela que tem menos estudo, que tem menos possibilidade de acesso, não é? Então, aí, quanto mais vai inserindo as tecnologias, as novidades nas áreas de trabalho, né, nos postos de trabalho, nas áreas profissionais, menos trabalhadores vão sendo empregados, mais trabalhadores vão perdendo o seu emprego. Letra D. De que maneira os avanços tecnológicos estão relacionados ao desemprego?
qual é a relação que tem aí os avanços tecnológicos com o desemprego. Os avanços tecnológicos aumentam a produtividade, né? No entanto, vão diminuir aí a quantidade de empregos, dando origem a um crescente número, né, de desempregados no mundo. Voltando àquele porém lá, nós tínhamos 10 funcionários, né, 10 pessoas empregadas no campo. E 9 vão ficar desempregadas porque o espaço, a tecnologia precisa de um desempenhando todo aquele processo. Na área urbana, vamos pensar nos bancos. Todo o serviço bancário era desempenhado por pessoas, por funcionários. Hoje, mais de 50% do serviço que você precisa fazer em uma agência bancária, o caixa eletrônico resolve. Você consegue desempenhar ali, ser atendido pelo caixa eletrônico. Então, o caixa eletrônico ocupa o espaço de pessoas. Continua o banco, continua a agência bancária, continua fornecendo o trabalho, mas desempenhado pela máquina, guiada pela tecnologia. Professora, mas e o ser humano? Sim, as máquinas elas continuam necessitando de pessoas, elas não têm condição de resolver tudo sozinhas. Mas um número bem menor de pessoas, tá bom? 2. Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre uma possível homogeneização cultural em decorrência da globalização. Homogeneização, homogêneo, tudo igual, uma cultura só. Explique o que seria esse processo e aponte o seu ponto de vista em relação a isso. Uma resposta pessoal, não é que você pode aí inserir, né, agregar a sua resposta falando sobre que a homogeneização cultural seria a massificação, ou seja, toda a massa populacional mundial, né, sobre a cultura ocidental, ou seja, teríamos uma massificação em relação à cultura ocidental. Em diversos países do mundo nós iríamos seguir, não é, a cultura ocidental. Essas palavras você pode aí agregar, inserir na sua resposta, tá? Leia novamente lá o texto, porque aí você formula bem melhor a sua resposta, porque é uma resposta pessoal, não é? Não justifica eu dar uma resposta que tenha um caminho, não é? É que seja aquela. Eu direciono e você organiza a sua resposta, tá bom? Bom, espero que você tenha absorvido algumas informações. Espero que você corrija o seu exercício, confira. Ao concluir, posta na agenda eletrônica, porque é importante, tá bom? Que você faça essa postagem, porque assim você consegue demonstrar o seu interesse, a sua participação, aumenta a sua pontuação em relação à participação, isso é tudo muito bom, tá bom? A sua presença é muito importante nas nossas aulas. Você é importante, tá bom? E eu vou deixar para você um abraço carinhoso, um beijinho. Se cuida porque você é importante. E até a próxima aula. Tchau!